Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Enchendo seu lar de sorrisos e de paz espiritual duradoura, está no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Jundi Miaura nos mostra a importância de agradecermos as nossas raízes, os nossos antepassados. Mas existem também aqueles espíritos que ainda não compreenderam esta verdade, homem filho de Deus, e pensam que o seu corpo carnal seja o seu eu verdadeiro. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Parecemos seres vivos autônomos, mas em verdade somos vivificados. O que em nós anda, vê, pensa e fala não vem do que nos alimenta, mas do trabalho, dos valores e da força de vontade que nossos antepassados um dia depositaram neste mundo, agradecendo as nossas raízes. Preletor Jundi Miaura. Hoje vamos falar sobre agradecendo as raízes. E o nosso livro, texto, é O Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa importância da oração de gratidão aos antepassados. A razão por que a Seichonoye faz essa festividade do Santuário Rosô, além dos espíritos evoluídos, existem também aqueles espíritos que ainda não alcançaram a iluminação. Então, o professor Masaharu Taniguchi, na página 43 deste livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, ele diz o seguinte: por ser filho de Deus, o ser humano é perfeito e completo desde o princípio. Não necessita que lhe seja acrescentado coisa alguma. Espíritos conscientes da própria natureza divina dispensam cerimônias em sua homenagem. Então, os espíritos que faleceram com conhecimento de que a vida é eterna, que você é filho de Deus, não necessitam de fazer o culto antepassados. Mas existem também aqueles espíritos que ainda não compreenderam esta verdade, homem filho de Deus, e pensam que o seu corpo carnal seja o seu eu verdadeiro. Então eles sofrem, às vezes, de fome, de carência, né? Então existem espíritos que ainda não alcançaram a iluminação e continuam presos à sensação da vida terrena e sentem fome, dor, carência, etc. Devemos ajudá-los, oferecendo-lhes o que eles necessitam. Realizar cerimônias em memória dos antepassados, em conformidade com a religião tradicional da família, é um meio de proporcionar-lhes paz e conforto. Então é por isso que na Seichonoye nós damos muita importância à cerimônia de gratidão aos antepassados. E essa é uma das razões porque nós realizamos também a festividade do Santuário Rosô, que é justamente para oferecer gratidão a esses nossos antepassados. Para que, quando
Quando eu era criança, meus pais faziam a cerimônia e colocavam oferendas no altar. E no cemitério também, no dia de finados, era comum ver os japoneses colocando oferendas, né? E muitas pessoas falam assim, puxa vida, os japoneses fazem festa quando falece alguém, né? Mas a razão dessas oferendas vem de uma tradição muito antiga. Está aqui na página 44, né? O ritual de oferenda vem do passado, que em sinal da gratidão a Deus por proporcionar uma colheita farta, depositavam no altar as primeiras espigas de suas safras. Então, desde os tempos antigos, é comum você fazer oferenda a Deus pela colheita, né, que foi feito naquele ano. E no budismo, essa tradição de oferenda de alimentos aos mortos vem do tempo em que havia muita carência no mundo. Então, muitas pessoas morreram de fome. E quando o espírito está com fome, ele não consegue ouvir as palavras da verdade. E aqui o professor Masaru Taniguchi escreve o seguinte: mas os que apenas alcançaram a recuperar a consciência no mundo espiritual, julgam-se ainda possuidores do corpo carnal e sentem fome. A fome não lhes permite concentrar a atenção na oração ou na leitura da sutra sagrada que lhe é oferecida. Nessa condição, a leitura não surtirá efeito neles. É interessante que o professor Masaru Taniguchi coloca aqui, que aqueles espíritos que morreram com fome, então eles não conseguem concentrar na leitura da sutra sagrada. Então, um dos motivos, então, que é feita oferenda a esses espíritos dos nossos antepassados. Mas também não podemos generalizar dizendo que eles todos estão com fome. Como foi falado no início, todos os espíritos, todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus não precisamos de oferenda de nada. Mas tem aqueles espíritos que ainda não alcançaram a iluminação. Então, para esses é que se faz a oferenda dos alimentos. O mundo espiritual, onde vivem os espíritos, é um mundo de vibrações mentais. Portanto, o alimento deles consiste em vibrações mentais. Então, essas oferendas que fazemos, né, que os budistas fazem, que a Seichonoye também faz, no santuário você vai ver também várias oferendas aos espíritos, né? Não é que eles vão se alimentar desses alimentos. Aqui, o que eles alimentam é através da intenção de oferenda dos alimentos. Na oferenda de alimento, o professor Masaru Taniguchi escreve assim: o que importa não é o alimento em si, mas a intenção da pessoa que faz a oferenda. Então, quando você faz a oferenda, né, em casa também nós temos um oratório. E minha esposa sempre que faz um arroz, ela coloca um arroz como oferenda no altar. Então, a intenção de oferecer aos nossos antepassados aquela nossa refeição para compartilhar com eles. Não é que eles vão comer aquele arroz, mas essa intenção é que é importante. Eles se alimentam através dessa intenção. Quando a pessoa é motivada pelo amor e reverência, esses sentimentos chegam ao mundo espiritual e formam uma oferenda mental. Então você, na realidade, está oferecendo aquele arroz, mas na realidade é uma oferenda mental. Os espíritos aceitam com alegria e no mesmo instante sentem-se saciados. Então os espíritos, como são vibrações mentais que eles captam essa intenção de oferendar esse alimento e já se saciam com isso, com essa intenção. Então esses espíritos que ainda não alcançaram a iluminação, através dessa intenção dos seus descendentes de oferecer mentalmente essas vibrações mentais de amor, eles captam e sentem saciados. Então eles conseguem ouvir a sutra sagrada porque eliminaram totalmente a fome, né? Então esse é um dos motivos que os budistas, a Seichonoye, no santuário vocês vão também ver oferendas na cerimônia, durante a cerimônia. Na página 45, ele diz que espíritos evoluídos
que tem consciência de estar sendo vivificado pela vida de Deus, não sente necessidade de alimentos. Logicamente, os espíritos que desencarnaram consciente não têm necessidade de alimento. Mas aceitam com alegria o sentimento de amor que motiva a oferenda e evoluem ainda mais. Então, para os espíritos evoluídos, quando você faz a oferenda, esse sentimento de amor chega até eles e eles evoluem cada vez mais. Então, emitir vibrações positivas através das nossas vibrações mentais, essa vibração de amor chega a todos os espíritos evoluídos e não evoluídos e os salvam de várias situações, né, que eles estão sofrendo no mundo espiritual, e os espíritos evoluídos evoluem ainda mais. E comparando, por exemplo, a um chefe de família, por exemplo, vamos fazer um paralelo com a nossa vida real aqui. Acontece mais ou menos igual no mundo espiritual. Quando um chefe de família, ele é promovido, por exemplo, de gerente para diretor, ele vai ganhar mais. Ganhando mais, ele vai fazer com que toda a sua família vá a um patamar material melhor, com melhores escolas para os filhos, melhor alimentação, melhor qualidade de vida, não é verdade? No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Quando um espírito do antepassado evolui para um nível superior, ele traz todos os seus descendentes que estão aqui no mundo material para um patamar material melhor, com uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que é importante essa gratidão aos antepassados. Então, por isso que a Seichonen faz a cerimônia de gratidão aos antepassados e faz essa festividade do Santuário Rosô também, com bastante respeito, em gratidão a esses antepassados. E temos relatos, vários relatos, de pessoas que conseguiram graças através dessa oração de gratidão aos antepassados. Por outro lado, né, falamos da gratidão. Na página 45, ainda o professor Masaru Taniguchi escreve o seguinte: emitir vibrações mentais ruins para os espíritos é como oferecer-lhes alimentos nocivos que os impedem de evoluir. Então, o que quer dizer isso daí? Emitir vibrações mentais ruins. Por exemplo, se alguém está amaldiçoando os antepassados, por causa deles que eu estou sofrendo nesse mundo, né? Tiver algum pensamento ruim, esse é um pensamento mental, vibração mental ruim. E esses pensamentos negativos de amaldiçoar os nossos antepassados é como se fosse um alimento nocivo para eles e impedem deles evoluírem. Por isso que as pessoas negativas que colocam toda a culpa nos seus antepassados não conseguem prosperar na sua vida. Então, por isso que é importante nós termos essa consciência de agradecimento aos antepassados. Se alguém estiver falando, é por causa daqueles antepassados que morreram de fome e tal que eu estou nessa situação, esse é um pensamento negativo. Então, não devemos pensar dessa maneira. Devemos pensar, eles são filhos de Deus e através da oração de gratidão, eles vão ter condições de nos ajudar também. Então, o pensamento correto quando se faz a cerimônia é somente agradecimento. Agradecimento e do fundo do coração. Aí, esse sentimento, essa vibração mental positiva, é captado pelos nossos antepassados e eles evoluem no mundo espiritual. Sobretudo, as geradas pelos ensinamentos da verdade correspondem a oferecer-lhes nutrientes que proporcionam maior vibração. Então, é por isso que nas cerimônias da Seichonen nós lemos a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Esta Sutra Sagrada é um poema escrito pelo professor Masaru Taniguchi sobre inspiração. E ali está a verdade e toda a doutrina da Seichonen. Então, quando você faz a leitura da Sutra Sagrada em memória dos antepassados com bastante gratidão, essa vibração da verdade chega até eles e eles captam essa vibração de amor, de gratidão, essa vibração mental positiva e evoluem para níveis superiores no mundo espiritual. Por isso, é importante dedicar oração e leitura das palavras da verdade aos espíritos dos nossos antepassados. E para
como participar, então, da festividade do Santuário Rousseau que nós viemos falando até agora, né? É muito simples. Pessoalmente, você pode fazer a sua peregrinação até o santuário. Pode procurar uma associação local ou uma regional, que provavelmente as regionais têm caravanas. Aqui próximo de São Paulo, praticamente todas as regionais têm caravana para o santuário, que vai ser no dia 13 de abril. Mas se você mora muito longe, não tem problema, você pode fazer a sua participação enviando os registros espirituais dos seus antepassados para a academia, para o Santuário Rousseau. Procure uma associação local, ou uma regional, ou a sede central. Procure o endereço da sua regional mais próxima e adquira o registro espiritual. O solteiro, por exemplo, pode fazer a oferenda dessa gratidão para o seu pai e a sua mãe. Aliás, a família do seu pai e a família da sua mãe. Então, coloque nesse registro dos antepassados da família o sobrenome do papai e no outro registro o sobrenome da mamãe. Então, são 2 registros somente. Os casados devem, então, colocar o registro do antepassado da família do pai e da mãe, e o cônjuge também da mesma forma, da família do pai, e em outro registro, da família da mãe. Então, são apenas 4 registros espirituais. Então, no mínimo, a gente recomenda que faça em gratidão aos seus antepassados. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, muito obrigado. Se havia fragilidade no olhar, agora existe força. Se os sonhos pareciam vitrais quebradiços, agora se erguem por dentro, feito fortalezas. É lhe proporcionar isso que existe o programa Seitonoye, um modo feliz de viver. Ponha nas palmas de suas mãos a energia necessária para enfrentar qualquer situação, através do nosso momento de oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir 2 aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.